A ex-presidente Dilma Rousseff está de cargo novo e com um salário bem generoso. A petista foi eleita para comandar o novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS. Ela vai substituir o também brasileiro Marcos Troirro, que ocupava o cargo desde julho de 2020. Dilma deve ficar nesse cargo até julho de 2025, quando o Brasil acaba o mandato do Brasil na presidência da instituição, sediada na cidade chinesa de Xangai. Até lá, a presidente deve receber um salário anual de cerca de $500 mil, o que dá cerca de R$220 mil por mês na atual cotação. A ex-presidente assume o Banco dos BRICS na véspera da viagem de Lula à China. O presidente embarcaria amanhã, mas adiou a partida para domingo em virtude de um quadro de pneumonia diagnosticado após fazer exames. O encontro com o presidente chinês Xi Jinping foi mantido para a próxima terça-feira. Um número recorde de empresários vai acompanhar Lula nessa viagem. E para falar sobre a saída do presidente Lula à China, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Manuel Furriela. Professor, boa noite. Obrigado pela presença. Olá, boa noite. Ô, professor, ou é o professor Alexandre Errara, na verdade, que está com a gente aqui. E isso, agora que o senhor apareceu aqui na tela que eu vi, eu estava sem o nome do senhor aqui, professor, por isso que não o citei. Agora sim, professor Alexandre Errara, eu vou até repetir o cumprimento. Boa noite, professor, sempre uma alegria falar com o senhor aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Boa noite a todos. Professor, qual a expectativa do senhor para essa ida do presidente Lula à China, que acontece num momento muito conturbado, né, do ponto de vista das relações internacionais, né, com a guerra na Ucrânia já passando de um ano, né, um momento geopolítico muito tenso, né, agora com a China com uma relação cada vez mais próxima com a Rússia, né, o mundo parece que vai se dividindo mais uma vez de uma forma muito semelhante à que houve na Guerra Fria, né, tem todos os sinais e semelhanças com aquele período muito tenso da história geopolítica e temos essa ida do presidente Lula à China. Com a análise do senhor, foi um bom momento para essa visita ao país asiático, professor? Será um bom momento? Olha, eu creio que é um momento importante, né, para o Brasil. Nós tivemos essa situação que vem se construindo nos últimos anos de tensão, de tensionamento das relações entre os Estados Unidos e a China, muitas vezes mencionado como uma nova Guerra Fria. Tem algumas peculiaridades que a gente não vai entender agora em detalhes, mas de fato há uma polarização, um distanciamento entre os Estados Unidos e a China, e aí, como você mencionou, a China, a Rússia, né, se posicionando de um lado, os Estados Unidos do outro. E o Brasil, ponto importante para o Brasil nessa visita é que o presidente tenha uma visita bastante pragmática, né? Tanto os Estados Unidos quanto a China são parceiros importantes, tanto política quanto economicamente. Então não dá para o presidente se posicionar ou tomar uma posição como Brasil a favor de um ou de outro. Os dois países são importantes e neste momento, além disso, é importante também para o Brasil, esta visita do presidente Lula, vamos dizer assim, uma palavra bem popular, um azeitamento das relações entre Brasil e China, né? Porque nós tivemos um período de algumas tensões, algumas rusgas entre a China e o Brasil, e agora, nesse momento, tendo o presidente Lula um relacionamento já no primeiro mandato, no segundo mandato, bastante mais tranquilo com a China, que é o nosso principal parceiro comercial, eu creio que esta visita deve ser, sim, importante, é importante e deve auxiliar aí a tentar normalizar as relações entre os dois países. Também, né, professor, para além da pauta oficial, a composição da comitiva que vai acompanhar o presidente, né? Não só o próprio presidente, como diplomatas e ministros, né, que tradicionalmente compõem excursões como essas, mas desta vez também haverá parlamentares, né, de vários partidos, deputados, senadores de vários partidos foram convidados, empresários também de variados segmentos da economia e sindicalistas, né, no aceno do presidente aos sindicatos, né, que são uma base de apoio importante de Lula, não só agora nesse mandato, né, mas durante toda a trajetória política do presidente, e todos esses personagens vão compor a comitiva. Do ponto de vista das relações internacionais, que significado tem esse gesto do presidente e o que o senhor espera dessa ida de uma comitiva tão grande acompanhando o presidente na China? O sinal, né, aí, vamos dizer, que mostra para a China neste momento, com uma comitiva grande, é a importância que o Brasil está dando, né, o Brasil e essa comitiva, às relações com a China, né? Existe, então, um grande espectro de pessoas, de interesses envolvidas nesta comitiva, com mais de 200 pessoas envolvendo, como você mencionou,
desde a área econômica, empresarial, até mesmo os políticos e sindicalistas. E, neste momento, além desse grande espectro de pessoas, de interesse, temos também que olhar que assim, já existem alguns acordos que estão sendo firmados, né, anunciados pelo Ministério das Relações Exteriores, que mostram novamente um interesse muito forte do Brasil aprofundar, fortalecer e ampliar as relações com a China neste momento. E da mesma forma que há essa ida à China, o senhor acha que seria importante? Deve acontecer, é natural de se esperar que o presidente também vá a outros países que são parceiros comerciais importantes, Estados Unidos, por exemplo, né? A China é a principal parceira, mas da mesma forma seria um gesto bem-vindo também uma ida aos Estados Unidos e a outras lideranças do Ocidente, depois dessa ida do presidente à China, professor? Eu creio que sim. O presidente Lula ele tem, vamos dizer, uma simpatia e um carinho pela área internacional, pelas relações internacionais. Então isso, creio que é um fator positivo para o Brasil, que nos últimos anos perdeu um espaço nas relações internacionais por diversos fatores, entre eles o próprio perfil, a performance da economia brasileira, que nos últimos anos foi um perfil bastante de crescimento muito baixo, né? Então nós tivemos aí há alguns anos, inclusive quando o presidente Lula estava em seu mandato inicialmente, aquela imagem de uma economia pujante, crescente, que o mundo estava olhando com muito carinho e querendo trazer negócios para o Brasil, investir no Brasil, e que de 2011, 2012 para cá, perdeu, né, essa atratividade, exatamente porque a economia brasileira perdeu também a sua pujança e o crescimento foi muito baixo. Então, neste momento, esta possibilidade que nós temos com o presidente Lula de ter uma retomada das relações com os países é muito importante. Obviamente que neste momento, quando a gente fala de uma viagem do presidente Lula à China, temos que levar em consideração a questão diplomática e política internacional. Como nós começamos a conversar, a China hoje é a segunda maior economia do mundo e sabemos que quando se visita a China quase que exige que os seus visitantes, no caso do presidente Lula, façam uma visita à China. E a visita à China não pode ser um aproveitamento de ida para algum lugar e depois passa na China. Não, tem que demonstrar o interesse na China, tem que sinalizar que, de fato, a China é um parceiro importante. Então, a quantidade de pessoas que estão fazendo parte da comissão e essa visita especificamente à China sinaliza que o Brasil, de fato, está interessado em fortalecer suas relações com a China. E isso é um ponto muito importante, até porque a China é o principal parceiro econômico, neste momento, parceiro comercial, e eu creio que tem muita coisa que a China sim pode trazer de contribuições para a revitalização da economia brasileira daqui para frente. Agora, professor, o presidente Lula tem sido muito criticado também por ter feito acenos e por estar fazendo acenos a países que vivem em regimes ditatoriais, né? Caso da Venezuela, caso da Nicarágua, país contra quem o Brasil não assinou a declaração da ONU que repudia as violações de direitos humanos na Nicarágua. O Brasil não assinou esse documento da ONU. Em relação à Venezuela, até o presidente Nicolás Maduro, que estava impedido de vir aqui ao Brasil, teve a autorização para a entrada, ou o veto que havia a entrada dele no Brasil retirado pelo governo do presidente Lula. Hoje o ditador venezuelano já pode entrar no Brasil, foi convidado inclusive para a cerimônia de posse do presidente Lula. São vários acenos nesse sentido. E aí vem uma visita à China, que é um país de regime relativamente fechado. Não dá para comparar as ditaduras da Nicarágua e da Venezuela, mas é um país que também sofre críticas por violações de direitos humanos, pelas restrições a liberdades individuais, pelas limitações que são impostas à atividade política, às comunicações no geral. Essa ida do presidente não acaba, do ponto de vista até da comunidade internacional, reforçando essa imagem do presidente Lula e essa associação dele a regimes ditatoriais, professor? Sim, nesse aspecto eu creio que há aí um paradoxo, né? Uma divergência, porque a eleição do presidente Lula foi percebida no mundo como uma sinalização pró-democracia. A recepção do presidente Lula pelo presidente Biden nos Estados Unidos foi nesse ambiente, né, de que a vitória do presidente Lula seria um fator positivo para a democracia. Porém, quando a gente percebe a manutenção das relações do presidente, do governo brasileiro com alguns governos, como foi mencionado, Venezuela, Nicarágua e outros países, isso é contraditório, né? Quer dizer, nós sabemos que muito do apoio internacional ao presidente Lula foi em razão de uma percepção de que a vitória do presidente Lula seria um fator positivo para a democracia. Porém, quando ele acena para alguns governos que não são democráticos, isso é uma contradição, e isso, de fato, acaba criando aí ruídos
naquilo que a comunidade internacional e os outros países pensam que poderia ser e pode ser o governo brasileiro a partir do mandato, desse terceiro mandato do presidente Lula, com relação àquilo que tem sido sinalizado para alguns países, como você mencionou, que não são democráticos. Então, isso é uma contradição e que acaba criando ruídos, de fato, para a política e para a diplomacia brasileira. E até esqueci de mencionar Cuba, né? Um outro país do qual o Brasil se reaproximou agora nesse terceiro mandato do presidente Lula. Agora, professor, falando de economia, né? Que essa é a pauta principal da viagem, né? Ou o objetivo principal do governo, que é firmar parcerias comerciais, acordos comerciais com a China, que é hoje já a principal parceira econômica do Brasil. Em que setores são necessárias medidas e que medidas, né? Quais são as necessidades hoje do empresariado brasileiro, do governo em relação à China? Quais são as demandas? Em que o governo pode contribuir com a atividade empresarial e com a economia brasileira nessa relação com a China, professor? Uhum. Pelo menos duas áreas a gente tem que distinguir para pensar a relação do Brasil com a China neste momento. Um deles é a área comercial, né? Ou seja, do comércio exterior. O Brasil tem hoje a China como um importante parceiro comercial, não só importante, mas é o principal parceiro em termos de exportação. Tem alguns produtos que o Brasil já tem como um mercado chinês bastante consolidado, como o caso do minério de soja, desculpa, o minério de ferro e a soja. Também o petróleo, a China hoje é um importante parceiro. Tem algumas áreas que o Brasil pode ampliar as exportações para a China. Então, áreas em que o Brasil hoje não tem exportado tanto e está começando a exportar para a China, eu creio que isso é importante, né? Nessa viagem agora que o Brasil consiga fortalecer, por exemplo, a exportação de produtos como o nióbio, como o ferro fundido, como o milho, que tem crescido bastante as exportações para a China, e tem áreas que no comércio no Brasil poderia e pode ampliar as exportações para a China. Então, existe aí no campo do comércio nacional áreas que têm que se manter, áreas que podem se consolidar e áreas que têm que se abrir novos mercados. E, felizmente, nós tivemos aí uma boa notícia que a China voltou aí a importar a carne brasileira, que a China é um importante mercado e agora estava restrita, né, por causa de uma ocorrência de vaca louca, e agora voltou à importação. Então, a área de comércio, olhamos dessa perspectiva. E tem um outro lado também, que é dos investimentos. A China é um país, a segunda maior economia do mundo, tem capital interessante para ser atraído para a economia brasileira. O Brasil tem hoje alguns gargalos, citar um deles é a área de infraestrutura. Como nós falamos, a China é importante importador de soja, mas frequentemente, ou pode dizer anualmente, temos problemas para exportar a soja, inclusive para a China, porque as estradas são muito ruins. Então, a China é um importante investidor no Brasil, já tem investido bastante e pode também nos ajudar na construção de uma infraestrutura que seja mais eficiente, até para aumentar a nossa competitividade no mercado internacional. Então, a gente pode olhar tanto para o lado do comércio nacional, como também no investimento, sendo a China importante parceira para o Brasil. Agora, professor, hoje veio ao público a informação de que o governo estuda impor a cobrança de impostos sobre produtos das redes chinesas que vendem pela internet, que estão cada vez mais populares aqui no Brasil, né? As lojas de roupas, especificamente, né? Elas se popularizaram muito nos últimos anos, né? Essas redes que operam pela internet, que vendem roupas para o mundo inteiro e aqui para o Brasil, inclusive. Durante a semana, o presidente Lula falou sobre isso numa entrevista, disse que era necessário que essas empresas, assim como outras empresas que operam aqui no Brasil, pagassem impostos, e isso poderia, claro, encarecer o produto final para o consumidor brasileiro e impor perdas a essas companhias, né? Redução de demanda, redução de venda. O senhor imagina que esse vai ser um assunto a ser tratado nessa viagem, essa possível taxação das redes chinesas, do e-commerce chinês aqui no Brasil, professor? Aí a questão do jogo de interesses, né? Nós sabemos que o comércio eletrônico ainda é algo que está sendo regulamentado, e aí há um interesse chinês de continuar, obviamente, exportando para o Brasil diversos produtos, né? Há uma grande gama de produtos, e eu diria até que eles são muito eficientes para exportar para o Brasil, né? A logística, a infraestrutura que eles utilizam para chegar com um produto muito barato ao Brasil. Então, há um interesse chinês nesse sentido. Porém, temos que olhar também do lado brasileiro o interesse de preservarmos a nossa indústria, né? Não dá para deixarmos que esses produtos cheguem de maneira tão abundante, de maneira em que a competitividade não seja uma competitividade justa. Então, nesse aspecto, o Brasil também tem que criar aí uma maneira de lidar com isso, sem que seja, de fato, percebida para a China ou pela China
como uma sanção. Não, mas é um equilíbrio, temos que equilibrar esse comércio. Eu não entendo que as importações da China se devam ser totalmente banidas, muito pelo contrário, eu creio que uma parte importante da nossa capacidade de exportação de produtos eletrônicos, de manufaturados, decorre exatamente porque nós importamos alguns insumos da China que permitem que os nossos produtos finais sejam competitivos, com um preço razoável para o mercado internacional e com uma tecnologia um pouco melhor, né? Porque em alguns casos a China tem hoje uma tecnologia até melhor que alguns insumos brasileiros. Então, essa é uma delicada, vamos dizer, equação, né, de administração que o Brasil tem que fazer com a China e equilibrar e preservar a nossa indústria e, ao mesmo tempo, manter boas relações com a China, porque nós também dependemos de algumas importações. E aí, para citar um produto que é importante para nós, é o chip, né, que vem da Ásia, uma parte também vem da China, de alguns componentes para os nossos veículos, e nós não podemos impedir, ou não podemos interromper esse fornecimento, porque, nesse caso, interromperíamos o próprio processo produtivo no Brasil. Então, é uma equação delicada a ser feita, uma negociação delicada, mas é importante, sim, discutir isso com o governo chinês. Perfeito. Aí a análise do professor Alexandre Uehara, professor de Relações Internacionais da ESPM. Mais uma vez, professor, obrigado pela presença aqui com a gente. Vamos acompanhar, né, essa visita do presidente Lula e é um tema sobre o qual a gente vai voltar a conversar bastante aqui ao longo da programação. Professor, obrigado mais uma vez. Um bom final de semana por aí. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Vitor. Boa noite a todos.